Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Continuar o proposto, que era discutir um pouco o Kybalion. Hoje a gente vai abordar o princípio de vibração, que é o terceiro princípio do texto. Então ele diz assim: este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. Contudo, esse princípio hermético foi anunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis da vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira de matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado. Como uma roda que se move muito rapidamente parece estar parada. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas de matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Entre esses polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração. Desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula, até os mundos e universos. Tudo está em movimento vibratório. Isto é verdade nos planos da energia e de força, que também variam em grau de vibração. Nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, e também nos planos espirituais. O conhecimento deste princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante hermetista conhecer as suas vibrações mentais, assim como também a dos outros. Só os mestres podem aplicar esse princípio para a conquista dos fenômenos naturais, por diversos meios. Aquele que compreende o princípio de vibração alcançou o centro do poder, diz um escritor antigo. Eu acho impressionante alguém 500 anos antes do Cristo escrever um texto dessa profundidade, né? Porque, imagina, na época não se conhecia nada de física quântica, absolutamente não havia nenhum referencial, né, dessa estrutura atômica que temos hoje, né? E chegar a escrever um texto com essa profundidade, que na verdade a gente já tem abordado isso de várias formas anteriormente a essa gravação,
que é essa difração energética desde o Criador até a matéria, né? Então, assim, a gente se olha e estamos voltados para o mundo físico, não estamos voltados para fora. Então parece que tudo é sólido, parece que tudo realmente está ali estático, né? E não é nada disso, né? Começa pelo seguinte, assim, eu enxergo a tua forma porque na verdade o que eu enxergo é o reflexo da luz que incide em você. Sim. Né? Essa é a primeira distorção que nós temos de que eu enxergo uma pessoa. Não, eu enxergo o reflexo da luz. Se acaba a luz, eu não vejo absolutamente nada. Segundo, aí vou e toco, né? E falo, não, mas a pessoa é concreta, eu estou tocando. Na verdade, você não toca, né? Na verdade, o que dá a sensação de que há uma barreira na tua frente é porque são as forças eletromagnéticas dos átomos que se chocam uma com as outras e há uma repulsão. E isso dá a sensação de que eu estou tocando, que é uma barreira, que é algo concreto. E na verdade não é que é algo concreto. Há sim uma massa de energia aglutinada ali, né? Então é diferente. A física quântica e a física das pequenas partículas não se explicam tudo isso. Se você pega o corpo humano, pega um corpo humano, né? Ele se divide em quê? Se divide em sistemas, né? Sistemas nervoso, enfim, sistema linfático, sistemas. Os sistemas vão se dividir em quê? Em órgãos, né? Os órgãos, né, vão se dividir em quê? Em células. Sim. As células vão se dividir em quê? Em átomos. Os átomos se dividem em elétrons e em núcleos. O núcleo se divide em prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons se dividem em quarks. E a partícula menor que o quarks, né? Estamos falando das cordas aí, que é uma teoria. E é tudo energia. Então, cadê o aspecto físico? Cadê o físico? O físico é um aglutinamento, né? E veja como é interessante, porque se você vê, começa de trás para frente, as cordas, o núcleo do átomo, os elétrons, o átomo em si, né? Do átomo você pega as células, uma célula. Como que se forma uma célula pancreática? Como que se forma uma célula que vai dar origem ao coração? Como que se... né? Então, assim, há uma informação inerente a cada partícula de energia. E essa informação, ela está gravada nos fótons. E nós sabemos que isso, atrás disso, tem consciência. Né? Então, assim, é toda uma difração energética, desde aquilo que nós consideramos matéria, que é energia condensada, até o mais sutil. E tudo isso está em vibração, tudo isso está em movimento, nada está estático. Chegando na parte mais sutil, que é energia pura, que é consciência, né? Que permeia o universo. Até uma pedra que a gente acha que é algo estático, não é. É uma energia condensada que se move e pulsa lentamente, mas ela está vibrando. Né? Então, olhar a um mundo material é porque meus 5 sentidos se reconhecem num mundo denso, né? Um mundo que é a matéria. Mas se você fecha o olho e pensa em tudo isso, você só vai ver energia. O que eu acho interessante é que isso não vale só para o Caibalion. E você disse bem, né? A gente abordou esse assunto outras vezes. E uma coisa não se opõe à outra, pelo contrário, né? Ela tá, o tempo inteiro está se falando exatamente da mesma coisa. Esse princípio de difração ou de energia, de vibração, é algo sutil, mas no fundo
de uma certa maneira, nós compreendemos isso. Eu acho que esse é o nosso grande ponto. O problema é que, talvez por desconhecimento ou por falta de vontade de pesquisar ou de ler sobre determinadas coisas, nós nos contentamos sempre com a explicação mais fácil, com onde o raciocínio vigente na época permite. Então, se você imagina, por exemplo, a peste negra na Idade Média, que provavelmente vinha de determinado povo, e isso era aceito. Depois descobriram que não era desse povo, e aí descobriram que podia ser do rato, e aí depois descobriram que podia ser das condições sanitárias, e aí foram descobrindo que aquilo podia ser. Então, à medida que o tempo vai passando, a ciência vai progredindo, o conhecimento geral vai progredindo, então é como se você tivesse uma resposta pronta. Você fala, o corpo é formado de células, pronto. Agora, se você usar minimamente o raciocínio e tentar imaginar o princípio da fecundação, que é uma coisa que você vem falando com uma certa frequência, e que num código de DNA, então a explicação hoje é assim, está no DNA. Né? Está no DNA formar matéria do nada, está no DNA projetar não só onde estarão as células que estão formando o meu cabelo para quando esse bebê nascer, mas já me dá a programação do meu organismo para a vida inteira. Tudo isso está num fragmento trancado dentro de uma célula. E é engraçado que nós entendemos isso como perfeito, isso é assim mesmo. É assim mesmo. Né? É assim mesmo, não se questiona mais a partir partir daí. Pega uma semente. Exato. Pega uma semente de uma árvore. Né? Exato. A árvore inteira está dentro da semente. Uma mangueira, né? Pega uma mangueira, uma árvore maravilhosa, uma Sim, seringueira. Uma seringueira. Uma seringueira, uma árvore fantástica, maravilhosa. Pega a semente, toda a informação dela está contida aí dentro. E não só a informação, mas toda a reação. Porque uma coisa é formar a estrutura, a outra é a vida. Exatamente. Né? Então, assim, como a planta vai reagir no inverno, como a planta vai se alimentar, como a planta vai interagir com outras plantas, como é que a planta vai entender o que está à sua volta, tudo isso está contido na semente, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, você vê que o que é engraçado, que basta você tentar entender um pouco mais que existe uma divisão clara entre a matéria e a vida. O espírito é uma coisa, a matéria é outra coisa, e o espírito eu estou chamando de vida. É claro que no nosso plano existe uma fusão dessas estruturas, dessa consciência que é o passageiro da carruagem. No fundo não existe carruagem, no fundo não existe cavalo e nem cocheiro. Então, podemos também concluir de que a energia, essa vibração vai desde o mais sutil até o mais denso, mas é uma coisa só. Mas é uma coisa só, exatamente. É como, sei lá, uma pedra jogada num lago parado, onde a pedra cai é um furor terrível. Claro. Mas a 200 metros você sente uma brisa suave na água, uma ondulação leve. É diferente, mas é a mesma vibração em difração de vibração diferente. E para nós eu vejo exatamente a mesma coisa. Porque é confortável colocar esse tipo fazer esse tipo de colocação. Só que ao mesmo tempo, para mim, essa limitação é o que gera, essa definição é o que gera limitação. É essa definição que traz a divisão. Então a gente não consegue enxergar nada além do que nos foi explicado, mesmo fazendo sentido. É a mesma questão que dizer que Deus está fora de nós, né? Exato, eu tô falando pensando nesse exemplo. Aí você exatamente coloca o quê? Coloca teu credo, né, de que há um Deus fora. Há um Deus fora. E na verdade não. Você está conectado a Ele interiormente. Né? Então, o que eu vejo é assim, o processo de evolução, e isso eu acho um mecanismo social espetacular, ele é formado por colchões. À medida que você vai caindo num nível mais profundo, tem um colchão que sempre vai te dar sustentação e te deixando confortável, impedindo que você continue mergulhando para descobrir o que de fato é. Esse exemplo que você usou, se eu partir do princípio que Deus não está fora de mim, eu vou o colchão seguinte seria assim:
Então Deus está em mim, eu sou Deus, ou eu sou parte de Deus. A partir daí eu começo a me sentir divino e atuando de maneira pacificadora na humanidade. Não é isso. Não. É o que você falou, é uma conexão por vibração. Eu, essa semana, estava relendo lá os livros do Dr. Hawkins. Sim. Né? Onde o livro mais famoso dele é aquele Poder versus Força. Né? Sim. E ele estava lendo vários trechos onde ele citava, por exemplo, pessoas como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, que devotaram sua vida a servir. Né? E ele coloca, não há nada mais elevado do que devotar tua vida ao servir, ao outro ser humano. E ele coloca que esse ser está na escala que ele criou, que vai de 0 a 1000 pontos logarítmicos, né? Que é apenas um referencial. Sim. Não vamos falar em hertz porque não é isso. Sim. É um referencial. Ele coloca esses seres lá por 600, 700 pontos. Estão quase, praticamente já a nível de um mestre de alto nível. Né? Essa escala é uma escala de alta vibração, praticamente já no amor universal, no amor incondicional. Né? Diferente de uma pessoa que está aqui embaixo de 200 pontos ou 170 pontos, que vibra muito nos desejos, né? Desejo de ter isso, desejo de comer, o prazer, os pulsos do desejo, do ego. Né? Então, a diferença que faz entre a vibração densa e a vibração sutil é exatamente essa, a caminho do amor universal, né? Incondicional. E mais, ele colocou um exemplo que me marcou muito essa semana, que foi todo o trajeto do Gandhi na libertação da Índia. Ele coloca o Império Britânico como sendo a força. Força está por volta de 170 pontos, 175 pontos. E o amor incondicional do Gandhi em 600. Então ele coloca o poder do Gandhi versus a força do Império Britânico. O que faz o confronto de uma força, né, bruta, de poder egoico, Império Britânico, versus amor incondicional de um ser que vibra na altura lá de 600, 700 pontos, que quer ver seu povo livre, vivendo uma vida em liberdade. Né? Que seria o quê? O poder. Não tem como a força ganhar, né, um confronto desse. Né? O sutil sempre, né, elevará o mais denso, transformará o mais denso. Daí vem nossa procura, a procura de uma consciência superior para nos transformar a uma vibração mais sutil, para caminhar no caminho da luz, no caminho do amor incondicional. Eu acho que esse pensamento ele é importante porque, primeiro, se você enxergar que é tudo uma questão de frequência, não há certo ou errado. Não há julgamento. Não. E da mesma maneira, não é o fato de você comer alface que te dá a condição de elevação espiritual para condenar quem come bife. Claro que não. Porque não é uma questão de hábito. Eu sempre falo o seguinte, que nossos sentimentos são muito mais poderosos do que aquilo que você come. Aliás, nós temos, na Índia, nós temos exemplos claros de faquires que comem vidro e transmutam, transformam isso. O cara que dorme em cima de uma cama de cravos e não se fere, né? Ou seja, o poder que nós temos é muito grande, desde que despertos, né? E aquilo que você falou é muito importante, porque não tem certo e errado. Está todo mundo na estrada, né? Na estrada a caminho da luz. E ninguém pertence a uma frequência só. Nós mesmos temos atos extremamente sublimes, extremamente elevados, como também temos o lado mais denso nosso, através de uma raiva, de uma cólera, né?
que se por um lado você pode vibrar 500 pontos, em determinado momento você pode vibrar 50, 100 pontos no momento raiva. O que importa é a média dessa tua vida, aquilo que você reflete. E ficar atento para aqueles sentimentos, aquelas vibrações mais baixas, para você utilizar isso. Né? Trabalhar fortemente. E esses livros do Dr. Hawkins são muito interessantes, porque ele aponta claramente, né, de que a gente, e como podemos e devemos trabalhar esses pontos mais densos, né, de vibrações mais densas, para transmutar isso. Que a verdade, todos eles, o ponto comum é o medo. Sim. Né? Medo do fracasso, medo de errar, medo disso, medo daquilo outro. Né? É impressionante. A gente culturalmente criado numa cultura de medo. Né? E isso inibe muito. Né? Inibe muito. Eu acho que é por aí, mas veja, é interessante porque parece simples, mas não é. Não é simples. Não é simples de você mudar o teu olhar, porque nós estamos voltados para fora, com 5 sentidos que nos arremetem ao aqui e agora. Parece que está tudo denso, parece que tudo é matéria e tal. Transmutar essa visão cultural, né? E essa visão uno, como que eu sou uma pessoa individual. Sabe que outro dia me veio uma visão muito... Me senti, parece uma bobagem, né? Me senti uma folha de uma grama. Interessante porque quando você olha a grama, você vê uma folha, ela é una, é indivíduo. Mas sua raiz não é individual. Sua raiz é coletiva. E nós somos assim. Nossa essência, nossa consciência, ela está conectada a um todo, a uma consciência universal. É como que se esse ponto de consciência individual meu está conectado a um computador central que tem todas as informações. Né? E toda a minha estrutura egoica, que seria o cavalo, o cocheiro, a carruagem, né? É apenas um terminal de computador, que essa minha essência está conectada, né? E que se eu coloco ela no estado de presença, eu poderia ter acesso a todo esse arcabouço de informação. Eu acho que talvez aí, desculpa interromper, mas eu acho que isso faz muito mais sentido quando isso deixa de ser uma crença e de fato se transforma no nosso olhar. Porque o que a gente está propondo, através até das práticas que a gente vem passando e conversando, é transformar essa visão como transcendendo a ideia de crença. Eu acredito que exista vida após morte, eu acredito que exista Deus, eu acredito... Você sabe que uma coisa particular, sempre que eu fui questionado se eu acreditava em Deus, eu sempre respondia que não. Eu não acredito em Deus, eu tenho certeza que exista. Não é uma crença, não é algo que eu deseje, não é algo que eu espere que seja assim. Para mim é convicção, é um olhar. É você saber olhar a grama e enxergar que ela está conectada. Que cada folha de grama está conectada. Está conectada entre elas e entre a árvore. Que está conectada com o migo. Existe, é tudo a mesma coisa. Não há divisão. Pois é, só que sentir isso é a grande problemática, né? Porque nossa visão egoica, através dos 5 sentidos, nos impede. Cria um véu, né? O véu de Isis, né? Como diria a Blavatsky. O véu de Isis. O véu de Isis, né? Nós temos que romper esse véu. Através do quê? De uma consciência presente. Então, e para mim isso é importante, porque o que rompe esse véu não é a soberba, não é o alto grau cultural. O que rompe esse véu não são práticas esotéricas elaboradas, rituais, o conhecimento que foi achado numa pedra escrita numa árvore. Não é isso. É consciência. Através da nossa presença e consciência, nós conseguimos romper esse véu e começamos a enxergar as coisas como de fato elas são.
E você sabe, uma das questões que para mim também veio assim muito forte nesses últimos tempos aí, sabe qual é a linguagem da consciência? O amor, que é uma frequência vibracional através do quê? Através do fóton. A consciência universal se comunica e está presente em todos os aspectos, e a gente está em comunicação não só através do verbo, mas através do nosso campo energético, né? Através da troca de fótons. E eu acho que a grande energia de coesão do nosso universo humano é o sentimento do amor. Pois é. Né? Porque é ele que faz o sistema funcionar. Exatamente. É que a gente coloca o amor como um estado de paixão. Não é paixão. Pois é, o amor universal é o funcionamento do sistema, né? É o que mantém a conexão do todo, né? Que é uma vibração, que é uma energia, né? Que é uma frequência, que está de 500 pontos na escala de Hawkins para cima, né? E é para lá que nós temos que caminhar, para poder despertar, né? Para poder trazer a nossa luz, da nossa consciência para esse plano, porque a gente vive através do cavalo e do cocheiro nesse plano. Nosso papel é rasgar esse véu e trazer nossa consciência ao estado presente. Despertar. Despertar. É isso.